salvação ela é total. Por que total? Porque, né, tudo, a humanidade toda, o mundo todo e todo o nosso ser foi afetado. Todas as partes do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Nossos pensamentos, emoções, vontades, desejos, nosso corpo, tudo isso foi afetado pelo pecado. Nós, porém, né, não somos tão mal quanto poderíamos ser, porque a graça de Deus breca a gente. Graças a Deus. Sendo assim, o ser humano, com seus desejos e vontades afetados pelo pecado, possui seu entendimento obscurecido. Logo, não vai querer Deus. O ser humano é contra Deus e se corrompe desde o ventre materno. Como o inimigo de Deus, que odeia Deus, vai querer Deus? Dessa maneira, o ser humano ele é totalmente incapaz de livremente buscar a Deus e salvar-se. E é isso que fala a Bíblia, né? Ninguém busca a Deus. Nós somos inimigos de Deus. Nascemos querendo pecar e nem fazendo nenhum esforço para isso. Não precisa ensinar a criança a pecar, ela faz isso de maneira espontânea. O ser humano, ele nunca vai querer Deus. Ele é inimigo de Deus, ele vai querer pecar. Ele não pode fazer nada para se salvar. O homem é pecador, odeia Deus, é contra Deus, não consegue entender as coisas de Deus, como vai escolher Deus? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Com a natureza herdada de Adão, nós fomos formados em iniquidade, nascemos nessa condição de pecado, nessa condição impura. Sendo assim, como sairá algo puro de nós? O ser humano que é impuro nunca produzirá algo que seja puro, como desejar a salvação e buscar a Deus. Não tem como sair algo puro do impuro. Portanto, Deus, ele vem primeiro. Sim, o primeiro passo é de Deus. A gente não consegue andar até ele. Ninguém busca Deus. Entende? Foi ele que nos encontrou. Foi ele que nos resgatou. Se não fosse por Jesus, estaríamos perdidos até agora. Foi assim no início, com Adão. Adão estava fugindo, Adão estava se escondendo. Foi Deus que fez Adão. Você acha que Adão ia até lá? Não, ele estava em morte espiritual. A gente conversou sobre isso nos vídeos anteriores. Então o ser humano busca Deus só se acontecer um milagre na vida dele. Mas Bia, eu amo a Deus desde pequena. Você ama a Deus porque ele te amou primeiro. Sempre foi ele que começou. Esse milagre é vida. Ele deu vida para nós, que estávamos mortos. Efésios 2. Versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Vou ler até aqui para não ficar enorme. A gente vai voar depois mais nesses assuntos, né? Mas é basicamente isso. Foi dom de Deus. Aqui também tem, né? Em Romanos 3, que a gente estava, no versículo 24, aquela graça que ele nos declara justo, por meio de Cristo, nos resgatou do castigo por nossos pecados. O resgate foi feito por Jesus. Então é isso, você não pode resgatar a si mesmo. Por isso, aquele seu amigo que fala que não precisa de Jesus, porque ele já faz o bem, ele precisa muito de Jesus. Ai, meu Deus, a situação dele tá complicadérrima. É sério. Porque ele realmente acha que o bem vem de suas próprias mãos e mentalidade, sei lá. Você precisa falar de Jesus pra ele. Você não pode deixar só porque, sei lá, a pessoa não tá pecando da pior forma que ela pode. Ela ainda tá pecando, ela ainda precisa de salvação, ela ainda é inimiga de Deus, ela ainda tá condenada ao inferno. Nós nascemos caminhando, né? Para o inferno. Pregue o evangelho, por favor, pra essa pessoa. Enfim, e falando ainda da pessoa que se acha boa, gente, eu também achava. Não é fácil a gente... Não sei o que tá sendo pra você, mas foi difícil pra mim, foi bastante. Mas ela transformou minha vida completamente. Mesmo. E vai ter vídeos bem legais, sério, eles vão gostar. Porque eu espero realmente sobre a aplicabilidade, sabe? Dessa doutrina no seu dia a dia. E como isso ajuda, vai ser bem legal. Então, continua me seguindo. E compartilha aí, tá bom? Peguei aqui o livro do Iago. Olha que bonito. Ele é lindo, né? O Alvorecer dos Deuses. Eu tô, tipo, lendo a página 10, que é a apresentação do livro. E na apresentação já é o bastante pra já colocar ele aqui no vídeo. Pessoa que, exteriormente, a gente vê que, tá fazendo tudo certo.
mas secretamente presta terríveis cultos a ídolos. Ídolos? Como assim ídolos, Bia? Idolatria do eu. Porque se a glória pertence a Deus e você está tirando no lugar de Deus, colocando você lá, eu que fiz isso, né? O mérito é meu, não é de Cristo, não foi pela graça dele, foi pelo meu esforço. Você tá se idolatrando. O homem buscar adorar com base nas próprias decisões, como se tivesse nascido conhecedor da verdade, em vez de pecador. E aqui tem o versículo de Oséias 8:4. Fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então, é isso. Todas as pessoas precisam de salvação. Até aquelas que fazem coisas socialmente boas. Elas precisam desesperadamente da graça de Deus. Precisam da salvação. Elas precisam de Jesus para não serem destruídas. Por isso, não tenha receio de pregar a ira de Deus quando você for falar com alguém. Porque como você vai falar do amor de Deus sem você falar da ira? Afinal, a ira de Deus estava sobre nós, sobre os pecadores. Deus enviou Jesus para salvar a gente da ira dele. Sem a gente entender nossa condição de pecado, a gente não entende por que Jesus tinha que salvar a gente. Então, esses atributos têm que ser falados. Para que assim ela se arrependa de seus pecados. E para isso ela tem que reconhecer o quão depravada ela é. E que ela precisa de Cristo para salvá-la dessa condição. O objetivo do Evangelho é fazer com que você dê um grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dessa morte espiritual, onde o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Quando você percebe o quanto que você necessita de um Salvador, já é o Espírito Santo te convencendo do teu pecado para que você se arrependa dele. Esse é o grito que o Evangelho quer te conduzir para esse grito mesmo. Veja realmente o Senhor Jesus como um Salvador, como resposta desse grito: eu te salvo do corpo dessa morte. Jesus Cristo. Se você não viu meu post no Instagram, essa fotinha aqui, eu indico, né? Porque tá bem legal. Aqui tá bem legal mesmo. E aqui diz: sua decisão é morrer para essa morte. Bem-vindo ao corpo de Cristo. A reunião daqueles que não aguentaram mais ser o que eram e agora querem ser novas criaturas. Errados, trôpegos, mas a cada dia sendo purificados, transformados pelo seu Deus a fim de que pareçam mais com Cristo do que com o homem de sua época. Depois de entender à luz da Bíblia a situação realmente e tudo que nós merecíamos, a morte. E Deus ter dado vida. Ai, gente, não dá. Sabe? Tipo, aquela pergunta: se há Deus, por que a maldade no mundo? Eu fico, gente, deveria ter muito mais. Deus é misericordioso demais da conta. Era pra acontecer muita coisa pior com todos nós e com o mundo. Papai refreia. Papai não deixa acontecer. Sabe? E nem as coisas boas a gente merece. Qualquer coisa. Foi que eu falei no outro vídeo, vou fazer de novo, porque é muito real. Qualquer coisa é melhor que o inferno já é muito pra gente, porque era onde a gente devia estar. Mas Jesus nos resgatou. A gente não ia até ele. Ele veio até nós, senão a gente nunca ia querer isso. A gente jamais ia querer isso. Mortos em nossos delitos e pecados. A gente tinha que se perguntar: se eu sou tão ruim, por que acontece coisa boa na minha vida? E aí se ajoelhar. E, sabe, em gratidão, realmente, a Deus. E eu creio que esse é um dos maiores presentes que a compreensão dessa doutrina dá. Você não duvida da bondade de Deus, nem da justiça de Deus. Você só agradece por ter sido salvo. E é isso, sabe? É muito bom, né? A Bíblia é maravilhosa, o Evangelho é maravilhoso. Nunca vi nada parecido em outro canto do universo. É muito perfeito, entendeu? Quem vai falar tão mal do ser humano assim? A Bíblia! Mas enfim, vamos para um resumo bem rapidinho do que significa a depravação total. Depravação total é total porque atingiu toda a humanidade e atingiu todo o ser do homem.
Ou seja, o homem não é capaz de fazer o bem. O homem é capaz de fazer qualquer ação que o salve. Eles são inclinados para o mal e escravos do pecado. Pois todos os homens nasceram em pecado e nascem filhos da ira. Sem a graça, não desejam a Deus. Sem a graça, não podem buscar a Deus para corrigir a sua natureza caída por conta do pecado original lá em Gênesis 3. Então, é mais ou menos isso. Isso é até um resumo até dos vídeos que vieram até aqui. Então é isso por enquanto. Beijo, Deus abençoe. E vamos juntos. Aumenta a cruz. E tamo junto nessa jornada. Pronto!